Shalom, graça e paz. Hoje, com os irmãos, uma boa expectativa de gerar uma sequência de vídeos, porque o assunto é longo, vai ser o resultado de questionamentos, né, de perguntas que se fazem, e também a minha tentativa de se fazer correções, inclusive no que eu tinha aprendido muitos e muitos anos atrás, e que eu preciso também fazer precisei fazer também essa correção em mim mesmo, porque as escrituras por si só elas falam, e qualquer tipo de interpretação humana ela pode ser prejudicial, pode ser tendenciosa para esse grupo aqui. O que nós vamos falar na sequência de vídeos, como eu falei, deve ser uns 4 ou 5 vídeos sobre esse assunto, é sobre a questão do milênio, a questão da ressurreição e a questão da onde os remidos irão morar, onde os remidos irão viver para sempre. Então, primeiramente eu gostaria que a gente lesse o texto que o Rabino Shaul, né, o Paulo, ele dirige aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta dele, no versículos 13 em diante, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Já a primeira etapa aqui, Paulo está dizendo, está confortando, está consolando, ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorância às vezes essa palavra se tornou uma palavra ofensiva, mas ignorância significa aquele que não tem conhecimento. Né? Então ele fala assim, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm conhecimento. E fiquem tristes com as pessoas que morreram. É claro que a gente se entristece, né? Eu perdi há menos de 1 ano atrás o meu pai, e isso me traz uma tristeza na minha alma, no sentido de saudade dele, gostaria de tê-lo aqui. Mas o meu conhecimento a respeito da vida, da eternidade, o meu conhecimento das Escrituras me diz que eu não posso estar permanentemente triste por ele, porque há uma maravilhosa e sólida esperança nas Escrituras. Ele diz o seguinte: se cremos que Yeshua, que Jesus, morreu e ressuscitou, então 2 etapas, morreu e ressuscitou, né? Assim também Deus, mediante Jesus, volta para ele, e trará em sua companhia os que dormem. A palavra dormir aqui se refere aos mortos, aos que morreram, porque não há obras, não há feitos depois que nós morremos. Nós entramos numa espécie de Shabá, né, de descanso ali. Então ele está dizendo o seguinte, que os que morreram estão num repouso, aguardando o chamamento desse grande dia, o dia da ressurreição. E ele nos aponta então para um conforto e para uma esperança futura, né? Então não fiquem tristes por causa dos que morreram, mas pelo conhecimento das Escrituras, entendam que no futuro, assim como Yeshua morreu e ressuscitou, os que morreram também ressuscitarão. Agora vou me dedicar unicamente à ressurreição dos remidos, porque também haverá a ressurreição dos ímpios, mas vou me dedicar unicamente à dos remidos. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu vou falar para vocês, o que o Paulo está dizendo, vou falar para vocês o que eu ouvi do próprio Senhor, né? Em que haverá uma sequência perfeita, né? Uma sequência de fatos que ocorrerão. Ele diz o seguinte: nós os que ficarmos, ou seja, se a vinda do Senhor Jesus fosse hoje, então nós os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum vamos preceder os que dormem. Então eles têm a primazia, né? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, virão com o Senhor ressuscitados, e nós que estamos vivos iremos até o Senhor, mas nós seremos
num segundo momento. Então, no primeiro momento vem o Senhor com os mortos ressuscitados. E nós, os que não morremos, vamos dizer assim, né? Se fosse hoje, iremos até o Senhor. Então nós não precederemos aos que dormem, aos que morreram. Né? Ele fala da ressoada a última trombeta, ouvida a voz do arcanjo. Vai apontar esses textos lá para o Apocalipse, que nós vamos estudar também minuciosamente para que vocês possam traçar o paralelo perfeito entre isso. Então o arcanjo irá clamar nesse dia da vinda do Senhor, será tocada a trombeta, o shofar, e esse shofar, ele se os irmãos têm conhecimento da Antiga Aliança, ele é sempre, por vezes, ele é tocado, na maioria das vezes é tocado para ajuntamento, para que a congregação de Israel se reúna diante de uma solenidade, ou quando ele era tocado diante de um juízo divino. Mas, de qualquer maneira, eu já estou falando aqui que é na Antiga Aliança, mas não estou dizendo que está sendo excluído todos os remidos da terra, né, que é só para Israel, não. Mas incluem-se todos os remidos, os de Israel e os não de Israel, ou seja, os judeus e os gentios. Mas ele ainda diz, depois nós, os vivos, no versículo 17, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja que ele está dizendo o seguinte: primeiro, é o que eu falei ainda há pouco, primeiro os mortos ressuscitam, depois os que estão vivos e que são do Senhor serão elevados aos ares. Agora, perceba que não existe a palavra arrebatamento no hebraico, né? Então, o grego ele buscou a tradução que mais ele poderia se encaixar ali para o termo hebraico. No termo hebraico seria, por força, né? Uma força sobrenatural, foram erguidos. Ninguém foi de avião para o céu, ninguém foi de paraquedas, ninguém foi de helicóptero, ninguém foi de foguete, mas é uma força sobrenatural, tomou os remidos da terra, e por isso foi arrebatado, foi com força, foi retirado da terra com força, né? E para sermos arrebatados juntamente com eles, ou seja, estamos com os mortos que ressuscitaram, entre nuvens. Onde? Nas nuvens. Reparem que aqui o limite é nuvens, ninguém foi para o terceiro céu. Tanto é que o Senhor, Filho do Homem, está lá em Daniel 7, virá como relâmpago, né, que se mostra do ocidente para o oriente, e entre nuvens. Da mesma maneira, Jesus, quando ascendeu aos céus lá em Atos, se vê que ele foi ocultado pelas nuvens. Então, da mesma modo que tu viste subir, ele há de vir, diz os anjos. Então ele também vem nas nuvens. E tudo acontecerá na altura das nuvens, ou seja, num lugar visível daqui da terra, de quem estiver aqui da terra, né? E estaremos para sempre com ele, com o Senhor. Só que estaremos com ele para onde? Com o Senhor? Nas nuvens? Claro que não. O próprio texto ele não encerra aqui a conclusão de dizer onde estaremos com o Senhor. Ele simplesmente diz que o nosso encontro será com ele. Nós encontraremos com os nossos irmãos que já morreram, ressuscitados agora, e nós seremos então elevados, tirados da terra com poder, né, com força, para estarmos com ele. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos está no fato de que uma grande pergunta em que momento isso vai acontecer exatamente? Nós vamos passar ou não vamos passar pela tribulação, né? Então, vejam que Mateus 24, ele dá essa resposta para nós, né? Veja o versículo 29 de Mateus 24. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja, primeiro ele está dizendo o quê? Logo em seguida daquela tribulação. Então, os remidos, os salvos, seja de Israel ou os gentios, eles vão passar pela tribulação. Eles não são retirados nem antes
e nem no meio da tribulação, é depois da tribulação, né? Logo em seguida à tribulação, naqueles dias, aí os fenômenos vão acontecer, o sol vai escurecer, a luz vai escurecer, vai ficar vermelha, as estrelas, o universo está começando a sofrer um colapso, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados, e aí então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. A ideia de plenitude de poder e de glória. E aqui ele nós juntamos um texto com o outro, né? O Mateus com o Paulo. Então a gente vê o encontro nos ares, o Senhor vindo aqui, e é depois da tribulação. Então, isso vai entrar em choque com muitas teorias aí, ensino de amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, mid-milenismo, né? Mas ainda aqui, vocês não têm, nesses dois textos que eu li, vocês não têm ainda o local onde irão viver, o local onde irão viver os remidos. Tá? Mas nós já temos aqui um ponto inicial. Os mortos ressuscitam primeiro, estou falando dos remidos. Os que estiverem vivos na terra serão arrebatados. A palavra arrebatado, lembre-se que não existe no hebraico, então a ideia é de retirados com força. E isso será depois da tribulação. Então não tem, sabe aquele filmezinho, Deixados para Trás? Tá errado. Aquela ideia que você, estava conversando, de repente o sujeito sumiu, né? O Beltrano sumiu, o parente, o tio sumiu, o irmão sumiu, o pai sumiu, né? Como se fosse um arrebatamento invisível e que algumas pessoas ficaram para trás, e não é bem assim. Todo mundo vai ver Jesus vindo sobre as nuvens, haverá a ressurreição dos mortos, a elevação dos remidos, e todos verão. Não tem nada de, o que aconteceu com fulano aqui? Não. Isso é visível porque faz parte tanto da recompensa dos remidos como do castigo dos ímpios. No próximo vídeo nós vamos falarmos sobre o local onde os remidos irão viver, e na sequência nós vamos falar sobre o que acontecerá ainda dessa vinda do Senhor Jesus, se ele instaura o reino dele, ou como é que é. Eu creio que você vai ter bastante vontade de assistir os próximos vídeos, porque todos fundamentados nas Escrituras, ok? Nada de teólogo falou, Beltrano falou, não. O que as Escrituras nos falam. Que Adonai, o Deus da paz, o Deus que vem nos buscar na pessoa de Jesus, né? Através de Jesus, para vivermos com Ele, te dê já e agora essa experiência de conforto, de paz e de conhecimento dele. Amém? Deus te abençoe. Até mais.